Hoje no Eu Podcast nós recebemos o Luiz Mário Berbegier. O Luiz Mário, como é conhecido, o Luiz Mário do Sicredi, leva o sobrenome da instituição porque é do tempo da Caixinha ainda, quem é de Lajeado, né, da região, lembra da Caixinha. E claro, depois passou a ser o Sicredi, a cooperativa Sicredi, se tornou banco espalhado por todo o Brasil. Luiz Mário, prazer em te receber aqui no meu podcast. Ô Joel, prazer é meu e agradeço, né, por esse espaço aí de tu nos convidar e a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho mais aí da nossa cooperativa, do nosso Sicredi, que, né, vem fazendo um trabalho muito legal, muito bacana aí na nossa comunidade e até além da nossa comunidade, né, já estamos também desde 2019 trabalhando também na região de Minas Gerais, lá próximo a Belo Horizonte, e a cooperativa, o Sicredi está instalado, ele está funcionando aqui desde 1993. Em dezembro de 1993, nós viemos trabalhar aqui, né? Assumimos a antiga Caixinha, como tu mesmo se referiu, e a Caixinha naquele momento passava por algumas dificuldades e acabou se filiando, se integrando ao sistema Sicredi. E aí nós viemos trabalhar e damos continuidade à nossa cooperativa, a Sicredi, ou a cooperativa de crédito de Lajeado, né, que esse ano, dia 1º de março agora, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ela completa 120 anos. 120 anos. O Sicredi tem uma parte dessa história. O Sicredi tem 32 anos, de 93 para cá. Mas a Caixinha, a cooperativa de crédito, hoje Sicredi Integração RSMG, ela tem uma história de 120 anos, né? E agora, a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar. A gente viajou junto para... Né, fui conhecer, né? Nossa região, lá, Minas Gerais, né? Minas Gerais. Sim, é verdade. E a gente teve um privilégio de conversar bastante. E tu me contava algumas coisas importantes. Primeiro que, como tu parou na Caixinha? Explica para nós, conta para quem está nos assistindo, nos vendo aí no YouTube. Eu acho que tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, né, Joel? Em 92, eu trabalhei muitos anos, trabalhei quase 15 anos na cooperativa de produção em Soledade. E aí, em 92, eu estava morando em Santa Cruz do Sul, administrando um posto, né, uma filial da cooperativa de produção, da cooperativa agrícola, a Coagrisol, em Soledade. E naquele ano eu fiz um concurso para o Banco do Brasil e passei, fui aprovado no concurso do Banco do Brasil. Só que quem passava naquela época no concurso, batou aposentado. Era uma, né? Só que o governo não, o banco acabou não chamando, chamou meia dúzia de gente naquele concurso e deixou passar o tempo, deixou vencer o prazo do concurso e não chamou. E eu, no mês de julho daquele ano de 1992, o pessoal de Soledade me convidou para mim voltar para Soledade, queria que eu voltasse para Soledade. Como eu estava fazendo faculdade, como eu estava aprovado no Banco do Brasil, eu digo, não vou voltar, vou ficar por aqui, Santa Cruz. Santa Cruz é uma área com muito potencial, com uma condição muito grande da gente tocar as atividades, da gente continuar trabalhando, né? Eu saí, digo, não, até o Banco do Brasil chamar, eu vou arrumar alguma coisa e vou tocando a minha vida por aqui. E aí, naquele momento, tem um amigo, um parceiro que nós trabalhamos muitos anos juntos lá em Soledade, o Alcenor Panhossati, que já era diretor da nossa central em Porto Alegre. E ele ficou sabendo que eu saí da cooperativa e me convidou para vir trabalhar no Sicredi. Daí eu coloquei a minha situação para ele, ele disse, não, mas tu trabalhar um mês, trabalhar um ano, trabalhar meio ano, o que tu conseguir trabalhar com nós, vem, eu quero que tu faça um trabalho para mim aqui. Para nós aqui. Com moral. Não, legal, nessa condição eu vou. E aí o Banco do Brasil não chamou e eu fui ficando. Eu iniciei minhas atividades lá em 92, lá em Encantado, no Sicredi, lá em Encantado. E aí em 93, quando surgiu essa oportunidade da Caixinha, né, da cooperativa se integrar ao sistema Sicredi, ele, Alcenor e o próprio parceiro dele de gestão da central, o Ademar Chardon, me convidaram para vir iniciar as atividades do Sicredi aqui em Lajeado. E aí nós iniciamos. Junto com a Caixinha. Que era tocada pelo Rubem Naitsky. O seu Rubem entrou naquele ano, o seu Rubem foi eleito presidente naquele ano. E aí o Rubem integrou ela no sistema Sicredi, né? Foi lá e fez uma parceria. E a partir daquele momento nós continuamos a cooperativa com a marca Sicredi. Aí era o seu Rubem, presidente, eu, que vim aqui para tocar o trabalho, juntamente com uma caixa. Então nós iniciamos em 1º de dezembro de 93, com 3 colaboradores, vamos dizer assim, o seu Rubem, eu e mais uma caixa, e nós tínhamos 4 associados ativos que ainda movimentavam com a cooperativa. Tá brincando? Sério, essa é a história. Começaram com 4 associados ativos
que ainda movimentavam com a cooperativa naquele momento. E 3 funcionários. E 3 funcionários. E aí a gente começou a trabalhar, enfim, o Rubem tinha uma credibilidade muito grande, tinha muitos amigos, o Rubem começou a chamar os amigos, né? E naquele momento... Pode acreditar na confiança dele, e naquele momento a gente tinha só a condição de captar e emprestar, né? Fazia as aplicações, né? E emprestava dinheiro. A partir de 96, aí nós também já estava mais estruturado, lá em 1996 foi criado o banco, o Banco Sicredi, que daí o Banco Sicredi é uma estrutura a nível de Brasil, uma estrutura de 3º grau dentro do sistema cooperativista. Ele traz as condições para as cooperativas de crédito filiadas ao sistema poder operar com todas as pessoas da comunidade, oferecendo todos os produtos e serviços de um banco comercial. E a partir daquele momento nós tivemos uma condição de oferecer para a comunidade, para as pessoas, para o nosso associado, mais de 300 produtos e serviços. E aí nós começamos a crescer, nós começamos a ficar gente grande, porque aí tu começou a atender aposentado, tu começou a fazer crédito rural, tu começou empresas, começou a poder atender empresas, tu começou a ter seguros, ter consórcio, enfim, tu diversificou o teu leque de produtos e serviços e tu começou a ter condição, capacidade de estar presente neste mercado, que era muito concorrido. Era, né? Concorrido? Sim, muito concorrido. E nós tínhamos um diferencial muito grande, né, Joel? A gente sempre adotou uma forma de se relacionar, de tratar bem as pessoas, de respeitar, de estar próximo, de valorizar as pessoas. Além de todo o produto, serviço que a gente entregou e entrega com qualidade, com taxas justas, né? Nós também temos essa relação de proximidade. Nós estamos muito próximo da comunidade, né? Todos os eventos, tudo que acontece na comunidade. Se tu abrir o jornal de hoje, ali eu estava olhando o jornal de hoje, tu vê ali 2, 3 propaganda ou 2, 3 imagens onde aparece o Sicredi. O Sicredi está muito presente na comunidade. E participa de eventos, né? Isso. Eu lembro que em Minas Gerais, né, fazendo apenas um adendo, onde a comunidade estava receosa com cooperativas. E quando o Sicredi chegou lá e começou a participar de corrida de rua, começou a participar das atividades, dos eventos, ele, opa, isso aqui não é um banco que vem só captar. Eu me lembro bem, né, Joel? Quando nós iniciamos o nosso trabalho, que nós fomos lá, começamos a divulgar, começamos a visitar as entidades, as pessoas, né, de maior referência, assim, começaram do zero. Para nos ajudar. Começamos do zero, para nos ajudar. Eu me lembro que tem um grande empresário lá em Lafayette, que ele me disse assim, Luiz Mário, tá muito bonito, tudo certo. Ó. Tudo que tu está dizendo, tudo que tu falou, tudo que tu disse, que vocês fazem, que vocês são. Se for assim, tudo isso, se for verdade, isso que tu está dizendo, tá? Tu vem, traz o Sicredi para cá, que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Isso eu te garanto. Agora, se não for, tá? Se tu tá só falando para tentar entrar aqui e ser igual aos outros, não venha. Não gaste o dinheiro de vocês. Cuide o dinheiro de vocês lá no Sul. Eu digo, não. Deixou o recado. Tu pode ter certeza que o que a gente está fazendo, o que a gente está dizendo, o que a gente está colocando, como é que é o Sicredi, como é que é nosso trabalho, como é que nós agimos, como é que nós nos comportamos, isso é a verdade. E nós vamos mostrar para a comunidade, nós queremos a comunidade parceira, nós queremos vocês associados. E nós vamos entregar aquilo que a gente está combinando. Cara, hoje, meu Deus, né? Hoje é uma aceitação muito grande o Sicredi. Por quê? Porque nós levamos esse espírito, essa forma de atuação aqui do Sul, aqui da nossa cooperativa, lá para aquela região onde a gente está instalado, né? E quando tu lida com sinceridade e está próximo da comunidade, não tem como dar errado, né? Não, eu acho que é transparência, né? Um dos valores que a gente tem muito claro, né, Joel? É a transparência, né? Eu acho que o respeito às pessoas, a valorização das pessoas, o olho no olho, a transparência. Isso é fundamental para a gente ter uma relação boa. A sinceridade, o respeito, isso faz parte da vida da gente em todos os sentidos. É na família, é na comunidade, é no teu negócio, é no teu emprego, aonde tu está presente. Se tu é uma pessoa que começa a se desviar, se tu é uma pessoa que começa a enrolar, que começa a querer enganar as pessoas, não vai longe. Não vai longe. Outra, se tu mente, tu vende uma coisa à base da mentira, da enganação, se tu é vendedor, tu é um cara que trabalha na rádio, na comunicação, tu é um grande vendedor. Se tu for lá no Sicredi, for lá me vender tal produto, olha, Mário, é assim, 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 assim. Como nós temos parceria no teu programa aqui, né? Exato. Nessa tua estratégia dos podcasts.
Tu colocou para mim como é que era. Mas se isso fosse mentira, tu estava me enrolando simplesmente para fazer um negócio comigo. Isso não vai perdurar. Isso não vai seguir. Não dura. Hoje nós temos uma parceria de quantos anos? Por Agora quê? vai para o terceiro ano. Porque nós temos um jogo limpo. Tu sempre foi sincero e tu tá entregando aquilo que tu me prometeu, aquilo que tu falou. Se tu me enrola só para me conquistar, isso não dura, né, Joel? Isso não vai perdurar. Por quê? Porque, cara, vai aparecer. E as pessoas não aceitam, elas não gostam de ser enganadas. Não, exato. E não importa o valor, né? Não importa o valor. Muitas vezes, mas é um valor pequeno. Não, mas não importa o valor. Se é sincero, é verdadeiro, sim, e tu entrega aquilo que tu vende, não tem como dar errado, né? Sim. Agora, tu tá muito experiente na área dos negócios, né? Como é que está vendo o mercado? Eu falo mercado porque agora há pouco, né, o Banco Master é o Sicredi também vende produtos de outros bancos ou outras instituições. Como é que está vendo o mercado? O mercado está bom, está equilibrado? Qual que é o futuro? O que nós temos assim, eu vou te dar uns dados. O que nós temos assim, Joel, dificuldade, taxa de juro alto. Nós já tivemos a experiência e isso me dá uma tranquilidade muito grande. Nós fomos bem, né? Sicredi, nossa cooperativa, como sistema como um todo, foi bem quando nós tínhamos uma taxa de juro baixo, juro de 2% ao ano. Né? Tá lembrado disso. A gente teve uma capacidade, uma condição de, cara, olha, porque falavam muito, quando a taxa de juro cair, os bancos vão ter problema. Não, se tu sabe fazer a gestão, se tu tá próximo do teu, entre aspas, do teu cliente, do teu associado, cara, os negócios vão continuar. E nós, claro, hoje a taxa de juros é alta, 15%, ela é uma taxa alta. Nós também temos a capacidade, temos a condição de continuar fazendo bons negócios e a cooperativa ir bem. Tá? Por que eu falo isso? Porque a cooperativa também tem a contrapartida. Quando a taxa de juros é alta, ela também tem uma despesa maior. Porque quando tu aplica teu dinheiro, nós também pagamos 15% ao ano, né? 12%, enfim. Né? Quando está 2, tu vai ganhar 2 na tua aplicação. Tu capta por um valor e tem que emprestar. O produto que a gente tem, como eu te falei no início, nós constituímos o sistema Sicredi, tem uma capacidade que em 96 as cooperativas se cotizaram, as cooperativas se uniram, todas as nossas cooperativas, que hoje são 103 cooperativas a nível de Brasil, nós cotizamos e construímos um banco, o Bansicredi. O Bansicredi é a instituição nossa, mantida por nós, cooperativas, que dá a capacidade, a condição das cooperativas ter todos os produtos para atender o seu associado. Com garantia. Com garantia, com segurança, com fundo garantidor. Não depende de com outros. Capacidade da cooperativa. Olha aqui, aí tu me pergunta do mercado. Nós crescemos 25% no ano passado. Encerramos essa semana, né, final de semana passada, início dessa semana. Nós saímos de um resultado do ano passado. Quando eu falo ano passado, eu falo 24. Tá. Quando eu falo, eu estou me referindo a 25, tá? Nós saímos de 112 em 24, 112 milhões, para 140 milhões. 140 milhões e 400 mil reais. Esse é o resultado que nós produzimos em 2025. Desse resultado, nós estamos trazendo de volta, nós estamos colocando à disposição do associado, mas eu não posso passar por cima da Assembleia, porque agora, dia 2 de fevereiro, nós vamos iniciar todo o processo assemblear, nós vamos fazer a reunião, né, com todos os associados de todas as nossas 36 agências. Nós vamos ter 30 assembleias, 30 encontros, tá? E ele vai decidir o que a gente vai fazer com o resultado. Nós estamos colocando à disposição, então, para a Assembleia decidir, e ele vai decidir, porque não tem porquê, porque isso é benefício nosso, de nós associados, é para nós, é retorno para nós, por aquilo que nós movimentamos, por aquilo que nós trabalhamos com a nossa cooperativa em 2025. E não é o Luiz Mário que decide. Não, é a Assembleia, tá? O Conselho faz uma proposta, uma sugestão, e a Assembleia aprova ou não. Né? Ou faz alguma sugestão. Todo ano foi normal, tranquilo. Nós estamos colocando à disposição mais de 30 milhões. O ano passado no ano anterior nós colocamos 25 milhões. Esse ano a participação do associado vai ser maior. Por quê? Porque os negócios da cooperativa cresceram, mais associados, né? Mais negócios, mais resultado, e o retorno para o associado também cada vez maior. Eu vejo, nós crescemos, nós movimentamos, para te ter uma ideia, nós temos uma carteira de crédito chegando na casa de 3 bilhões de reais. Todo recurso, uma carteira. Todo recurso que a cooperativa administra, todo recurso que nós administramos,
nessa estrutura da nossa Sicredi Integração RSMG, passa de 8 bilhões de reais. Nós fechamos 8 bilhões de reais. Desses 8 bilhões, nós temos uma carteira de crédito, tá? De 3 bilhões. Estou te dando números redondos para mim não errar. Sim. Nós movimentamos a carteira do crédito ano passado 1,5 bilhão de reais. Sabe o que isso representa? Mais de 120 milhões que são injetados na economia, emprestando para o nosso associado tocar suas atividades mensalmente. Comprar, investir, renovar, inovar. E essa carteira do crédito, ela funciona da seguinte maneira, Joel. Tu empresta e tu recebe. O pessoal nos paga todo dia. Então, essa movimentação nos deu um diferencial de 500 milhões de reais a mais no ano de 2025. Olha o tamanho, o crescimento da cooperativa. Então, isso gera um resultado muito grande. Nós temos hoje 4 bilhões, né, 4 bilhões de captação, de recursos que a gente capta dos nossos associados. Essa diferença entre o associado aplicar e o associado sacar, também durante o ano de 2025, nós tivemos um volume a mais de 700 milhões de reais. Olha como cresce. Nós passamos de 114 mil associados. Você lembra no início, quando eu falei 4 associados? Eu ia perguntar qual o valor, nós estamos com o número atual. Mais de 114 mil associados. Essa semana ainda fechamos 500 colaboradores. Número exato. Começaram com 3, estão 500 com 500. colaboradores. Estamos com 500. Então, a perspectiva para o ano, para nós, ela é muito positiva. Né? Por quê? Porque a gente tem uma aceitação muito grande do nosso associado e a gente procura atender o associado dentro daquela necessidade, daquela condição que ele tem, né? Para poder tocar suas atividades. Nós não queremos endividar o associado, nós não queremos vender produto para ele. Nós vamos entregar, vamos oferecer para ele um produto, um serviço que atenda e que faça ele crescer, desenvolver, ter renda e devolver e também investir no Sicredi e a cooperativa crescer. E também uma perspectiva muito grande para o ano de 2026, né? Não só por isso, mas é uma perspectiva muito grande que a gente quer trabalhar, porque nós estamos comemorando os 120 anos, né, Joel? Nós estamos comemorando 120 anos, tá? E não dá para essa data passar em branco. Em 2006, a gente fez um festival, o Festival 100 Anos Sem Parar, que foi a comemoração dos 100 anos da cooperativa. E 120 anos é uma data importante. E a gente quer comemorar, não no sentido de fazer festa, agora tão grande, vamos gastar dinheiro. Não, não é isso. Nós queremos comemorar, nós queremos mostrar para o nosso associado que ele merece. Ele merece, ele vai participar, E ele faz parte de uma empresa grande. E que ele é o responsável por aonde a cooperativa chegou. O associado, as comunidades são responsáveis pela situação que a cooperativa se encontra hoje. Eles nos dão a condição, nós apenas executamos. Nós somos os operadores, mas essa condição, essa capacidade, quem dá é o associado, é a comunidade. Trabalhando, investindo, acreditando na cooperativa, acreditando no nosso trabalho. Luiz Mário, eu gostaria até que tu sabe muito dessa área, né? Te criou, né, nessa área aí, né, de maneira profissional. A diferença de um banco convencional e quando tu está em um banco cooperativo como a Sicredi. Qual que é a maior diferença? A diferença tem 3, 4, tem meia dúzia de diferença. É muito simples, Joel. Assim, ó, e não é contra, não estou aqui, em hipótese alguma, nunca fiz isso e nunca vou fazer. Criticar uma outra instituição. São características. Um banco convencional, o banco ele visa o lucro. Tá? Claro, nós também visamos, porque não tem como tu crescer, tu desenvolver, se tu não tiver resultado, tu não vai trabalhar no negativo. Sim. Ninguém vai aceitar investir na cooperativa e colocar um valor e depois, quando for retirar menos, porque é cooperativa, porque é amigo do Luiz Mário. Não. Sim. Ele sempre, e está certo, eu também, como associado, não vou investir e querer tirar menos. Né? Mas o banco, ele visa o lucro. Quanto maior o lucro, né? O lucro, ele é dividido, ele é repartido entre quem? Entre os acionistas dele. Quem é o maior acionista? Tem instituições que nem a Caixa e o Banco do Brasil, e aqui é só como exemplo, não é, sim, pelo amor de Deus, não é crítica nenhuma. É o governo que é o maior acionista, é o governo. Tem o Banco Bradesco, tem o banco não sei o quê, a família... Tem outros acionistas. Tem uma quantidade de acionistas lá que...
o lucro, a sobra da cooperativa, como eu estou dizendo, a gente faz todas as destinações legais e obrigatórias que a gente tem que fazer, e o que sobra, né, que fica mais de 30%, nós estamos levando para o nosso associado, tá? 32% de todo o resultado que nós produzimos o ano passado, em 2025, nós estamos devolvendo para o associado. 15 milhões em forma de juros ao capital, e 30 milhões em forma de distribuição. Né? Então, nós estamos devolvendo 32% a mais do que no ano anterior. Quanto mais, né, uma outra coisa, o associado decide. Né? O associado tem o poder de decidir, de ir na Assembleia. Nós tivemos um exemplo no ano passado. Né? Dentro do processo assemblear, nós tivemos um processo eleitoral. Além deles aprovarem o balanço, a destinação, né? Tudo que a cooperativa fez, né? A decisão foi deles. Eles também escolheram quem eles queriam para o conselho. Né? Nós tínhamos 2 chapas para o conselho de administração. O associado escolheu, nós queremos a chapa do Luiz Mário. X, eu ia dizer, né? Chapa, né? A mesma coisa o conselho fiscal. O associado decide quem vai fazer a gestão, quem vai administrar, quem vai fiscalizar. Né? Isso são 2 diferenças muito grandes, muito fortes. Né? Outra, sem desrespeito a ninguém, né? Nós estamos muito próximos da comunidade. O que nós fizemos, né, Joel? O que o Sicredi faz. O Sicredi investiu praticamente o ano passado, só o ano passado, em torno de 5 milhões de reais em programas sociais. E esse ano, entre os recursos que a gente destina para uma PAI, para uma instituição, para uma SLAM, enfim, para todos os eventos que são filantrópicos, de filantropia, nós colocamos isso, praticamente deu 4.900.000 e poucos reais. São 5 milhões que tu destinou para atividades, além de tudo isso que eu já coloquei. Este ano, para o ano de 26, nós devemos passar de 6 milhões, nós devemos chegar quase a 7 milhões de atividades que nós vamos fazer, que nós vamos estar contemplando as comunidades. Por quê? Porque nós somos parceiros da comunidade. Não tem por que a cooperativa estar bem e as entidades ao nosso redor não estar bem. A gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? E o Sicredi faz isso muito bem, né? Sem modéstia nenhuma. O Sicredi, quando eu digo que o Sicredi é muito participativo, ele é participativo com a presença física, a presença das pessoas, a nossa presença, né, nos eventos, nas comunidades, enfim. Mas o Sicredi também é muito participativo no lado financeiro, que ajuda, que melhora as condições dessas entidades, dessas instituições, para eles poderem atender melhor as pessoas que procuram, as pessoas que têm necessidade de ser atendidas por essas instituições. Esse eu acho que é um grande diferencial. E eu, na minha visão, como cooperativista, eu tenho muito claro. E eu tenho uma história aí praticamente não, já fiz há 50 anos, tá? De trabalho. Minha carteira foi assinada, minha primeira vez, dia 25 de agosto de 1975. O ano que eu nasci, há 50 anos. 50 anos completou em 2025. Quando a gente faz o cooperativismo, né, e que tu agrega o econômico, o financeiro, com uma gestão sólida, com uma gestão ética, que tenha resultado, que cresça, que o associado seja promovido a se desenvolver, a ter melhores condições econômicas e financeiras. E quando tu agrega, né, esse lado econômico e financeiro, tu alega o lado social, aonde tu melhora as condições de vida, as condições das comunidades, das pessoas que estão em redor, que estão em volta dessa cooperativa, nós estamos fazendo um cooperativismo verdadeiro. E isso é tão verdade, Joel, que aonde existem cooperativas, né, e aqui a gente pode falar com muita tranquilidade, nós temos 3 grandes cooperativas aqui no nosso vale, né? O Vale do Rio Pardo tem Santa Cruz também, mas vamos pegar as 3 Sicredi que nós temos aqui, né? Aqui é a região de Encantada, a região dos vales, Teotônia, Ouro Branco e a nossa Sicredi Integração RSMG. E temos outras cooperativas, temos a Sertel, temos a Dália, como exemplo. Que funcionam bem. Aonde tem cooperativas, todo o IDH, todos os índices, né, são melhores. Educação, saúde, desenvolvimento, emprego, renda, tudo é melhor. Por quê? Porque essas cooperativas, independente
do tipo que ela é, né? Ela investe, ela deixa os recursos na comunidade. Tudo que nós captamos, tudo que nós produzimos aqui, tudo isso que nós produzimos vai ficar aqui e vai ficar regando a economia, vai ficar regando a vida das pessoas aqui. Assim eu tenho certeza que faz a Dália, na região onde ela está presente, a Sertel, que é um exemplo maravilhoso, e as nossas 3 cooperativas, que nós só pegamos as 3 cooperativas aqui do Vale, porque aí isso dá um grau de desenvolvimento diferente para uma comunidade, para uma região. E a gente sabe disso, que o cooperativismo ele é muito forte, ele ajuda muito nesse desenvolvimento, que a nossa região é muito rica, né? A nossa região, Lajeado, se nós pegar Lajeado como exemplo, é um polo. É um polo. E a gente pode falar, eu posso falar porque eu venho de fora, né? Então, realmente eu sou natural de Soledade. Sou natural de Soledade. Então, eu tô já vai para 33 anos aqui em Lajeado. Cara, e isso que eu estou falando é a mais pura verdade. Agora, Luiz Mário, tu teve no início do Sicredi, né, lá em 93, e a gente falava agora há pouco, antes de entrar no ar, de que tu fez muitas reuniões nas comunidades. Tu, Rubem Knights, e outros aí que ajudaram. Algumas esperavam mais pessoas, outras vocês faziam reuniões com poucas pessoas, né? Valeu a pena todo esse esforço, lutando, olha, acredita nos créditos que eu acredito, como tu, olhando para trás, vê isso? Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Eu até estava brincando contigo, né, fora do ar, quando nós fomos fazer nossa primeira reunião lá em Cruzeiro, né? E daqui a um pouco, se ele vai nos escutar, né, vai assistir o nosso programa aí, ele vai lembrar bem. O Nego Marmite, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de referência, um amigo, um amigaço nosso. Eu quero muito bem, respeito muito ele. Nossa primeira reunião que nós fizemos lá em Cruzeiro, uma noite, no seu Rubem me convidou, disse, vamos lá, nós vamos fazer uma reunião. Disse, vamos lá, vamos fazer uma reunião. Nós tínhamos 3 pessoas lá. Nós sentamos lá em volta, lá, fizemos, né, e começamos a conversar e bater um papo aí sobre o Sicredi, sobre a cooperativa, sobre isso, sobre aquilo. Então, assim, cara, claro, tivemos reuniões e temos reuniões aí hoje passa de 1.000 pessoas, né? Mas hoje tem nome constituído, né? Mas forte aqui, no início, no início. Mas eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Eu acho que tudo que a gente fez, e é importante a gente dizer, né, 2 coisas, né, João, que eu reforço muito. Nós não fizemos nada sozinho, né? Nós temos uma equipe, nós temos toda uma estrutura e nós temos um quadro de associados que vem crescendo ano a ano, que confia, que acredita. Tem muita gente, João, muita gente que faz campanha, que fala, que nos referencia, que nos dá como referência, né, que a gente nem fica sabendo. Tem tanta gente que nos ajuda nessa captação de novos associados, na captação de novos negócios, que nos dá como referência, que a gente nem fica sabendo. Então, com toda a humildade, eu posso dizer, não temos remorso de nada, assim, no sentido de... Isso eu não faria. Não, são coisas que acontecem e o que não foi tão bom, a gente leva como experiência da vida. E o que foi bom, também como experiência, mas que a gente tenha isso como uma meta até para melhorar esse bom. Mas com toda certeza, com muita tranquilidade e agradecimento, né, a toda essa estrutura que a gente tem de associados, de colaboradores, de amigos que nos ajudaram muito e nos ajudam muito, né? Porque é por causa dessa relação que a gente criou, né? De amizade, de carinho, de respeito que a gente tem. De verdade que a gente tem com as pessoas, né? E uma coisa que a gente sempre cuidou muito, né? E no Sicredi, assim, o lado político. Claro que cada um de nós tem o seu lado, cada um de nós escolhe seus candidatos, né? Cada um de nós escolhe a sua religião. Então, o lado político, a religião, né? O futebol, claro, né? A gente brinca muito, o Grêmio isso, o Inter aquilo, a gente respeita. Então, esses 3 pontos a gente respeita, a gente sabe conviver. Né? Tá. A gente respeita a opinião de cada um. E isso dá um ambiente, né, de parceria, de respeito. E imparcialidade. Imparcialidade, cara, porque isso aí não leva a nada, né? Não. O que a gente vai levar daqui é a história, é o reconhecimento e dizer, o Sicredi é uma instituição boa, teve algumas pessoas que passaram lá, que deixaram um trabalho legal, que deixaram um trabalho bom, né? É isso. Agora, Luiz Mário, quando tu fala do Sicredi, a pessoa, Luiz Mário, tu fala com paixão.
né? Tu defende os créditos, tu já é aposentado, poderia, né, viver de maneira mais sossegada, sem tanta reunião, sem tanto compromisso, sem tanta correria, sem tanto viajar, mas tu continua fazendo isso. O que o Sicredi significa para ti, Luiz? Quando eu trabalhava quando eu saí da cooperativa da Quadrisol, da cooperativa de produção, que eu trabalhei 14, quase 15 anos lá, pensei comigo um dia assim, cara, eu nunca mais vou ficar 15 anos numa empresa. Acho que eu não acreditava que eu iria ficar. Eu estou fechando agora, esse ano, 2026, eu estou fechando 34 anos de Sicredi. Comecei lá Encantado e daí vim para cá. Aqui em Lajeado eu vou fechar 33. Cara, claro, tenho o lado familiar, tenho a minha esposa, tenho as minhas filhas, tenho 2 netinhos que eu adoro, tenho 2 gurizinhos, tá? Tenho 2 gurizinhos, o Pedro, o Luiz Pedro com 4 anos e o Ravi vai fazer agora o mês que vem 3 aninhos, né? Um é colorado e o outro é gremista, tanto é por isso que eu tenho que, né? Tem que saber lidar nos dois lados. A família nem se fala, né, João? Família é a base, a família, né, a gente constitui para, né, chegar no final da vida, tu ter alguém que pelo menos te olhe com carinho se tu precisar. Mas o meu trabalho, eu sempre fui um cara muito exigente, muito Caxias comigo mesmo, sabe? Eu sempre me dediquei muito. E como eu te disse, cara, nesses 34 anos, para mim o Sicredi é tudo, né? E realmente eu falo com muita convicção, com muito prazer, porque eu acho que nós construímos, eu já disse, né, em conjunto com muita gente, a gente construiu uma história, a gente colocou uma instituição que estava indo para um caminho não muito legal, né, que era o fechamento, né, e era uma história, e é uma história bonita da antiga caixinha, das pessoas que constituíram, quanta gente passou pela caixinha, né, e eu disse e repito, o Sicredi é uma parte dessa história, né, mas para mim e me deu tudo, né, João? Me deu tudo, né? Foi no momento que eu me afirmei profissionalmente, foi o momento que realmente eu consegui terminar de criar minhas filhas, né? Ou praticamente criar minhas filhas, porque a minha nenê, quando eu vim para o Sicredi, ela tinha 2 meses, 3 meses, né? Então, para mim, o Sicredi é tudo. E eu vou me dedicar, né? Eu vou me dedicar até o último dia, até o último momento, até o último minuto que eu estiver lá dentro. A partir do momento que eu disser, deu, parou. Né? E assim, Joel, eu tenho 65 anos, completei 65 anos agora em dezembro, tá? Eu tenho 34 de Sicredi. Então, eu tenho mais da metade da minha vida dedicado à instituição. Eu estou dentro do Sicredi. E que bom ver que tu te emociona falando Sicredi. Tu gosta mesmo. Então, assim, como é que tu não vai gostar, né? Como é que tu não vai te apaixonar, né? Como é que tu não vai te entregar, sabe? E assim, eu acho que isso também motiva muitas pessoas, né? Motiva muitas pessoas a investir, a se dedicar, a trabalhar com afinco, com amor no Sicredi, porque também tem futuro, né? Essa gurizada, essa turma que a gente tem lá dentro, os novos que estão vindo, são pessoas que têm futuro, né? Que eles sabem que eles podem ter um futuro, né? Dentro do Sicredi, sem ter que estar procurando outras alternativas, né? Claro que tem pessoas que buscam outras, mas faz parte. Mas quem quer tem um futuro enorme, né? Porque eles vão continuar. Eu não é eterno, né? Com 65 anos e 30 e poucos anos aí, né? Até 29, né, se Deus quiser, né, nós vamos estar lá, né? Mas aí vai chegar um momento que eu também vou ter que dizer, olha, pessoal, tá na hora também de eu dar o lugar para outros. Porque daqui a um pouco tu começa a atrapalhar, né, Joel? Tu começa. Eu sempre pensei comigo o seguinte, eu não quero ficar arrastando minhas chinelinhas lá dentro. Tu vai estar lá com 70 e poucos, 80 anos lá dentro. Cara, a gente sabe que deixa alguém com sangue novo. Tu tem limitações, né, até de aprendizado, e tu tem limitações até de saúde, de física. Cara, não dá para nós, né? Achar, né? Mas se tu tiver saúde, mas isso é um caso em 1000. Vai escolher em 1000 pessoas, tu vai tirar um que acontece. Então, hoje, como eu te disse, eu já fechei 50 anos de trabalho, né? Eu tenho. Tá na hora. Eu tô com uma. Tá bem, tá. Mas fica lá, tá bom? Tá bom. Não, por enquanto sim, Mas a gente tem que pensar, Joel. 2 coisas que a gente tem que pensar. E eu sempre me preocupei, tá?
Pensar na minha cabeça a hora do momento que eu dizer, hoje eu não vou mais pro Sicredi. Quando eu me acordar de manhã, dizer, hoje eu não tenho mais o Sicredi. Vou tomar um café, vou lá na rádio. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem com a minha cabeça. Porque senão eu enlouqueço. Isso aí. E outra, né? Se a gente pode, né? E dentro do possível, lógico, né? Se preparar, né? E dá pra gente se preparar, né? Financeiramente também. Tem um troquinho para dizer assim, ó, cara, eu não vou ter a mesma vida, o mesmo padrão que eu tinha quando estava nativa. Mas eu tenho condições. Não vou passar dificuldade. Eu não vou. Eu preciso comprar um remedinho. Eu tenho para ir ali na farmácia comprar um remedinho. Eu quero um dia almoçar com a minha esposa, né? Levar meus netinhos para nós ir almoçar fora. Eu tenho essa condição. Quero daqui a pouco fazer uma viagemzinha, dá para fazer? Se faz. Se não dá, não faz, lógico. Mas a gente não tem a necessidade de estar dependendo de filho ou de alguém para te poder tocar a tua vida, né? Então são dois pontos que eu sempre cuidei e sempre me preocupei. A minha cabeça, e ela vai estar preparada. Amanhã eu não estou mais no Sicredi. Aí amanhã de manhã eu vou ter que levantar, me acordar e saber que eu não tenho mais esse compromisso e que eu vou ter que buscar outra alternativa. Fazer outra coisa. Ou não fazer nada, ficar em casa. Né? E também dizer, olha, eu estou bem, eu não preciso me preocupar, porque para nós viver, a gente tem. A gente complementa a nossa aposentadoria. Certo. Agora, o que o Luiz Mário faz de hobby? Nós falamos bastante sobre o Sicredi, mas do Luiz Mário. A pessoa Luiz Mário. O que tu gosta de fazer quando não está trabalhando? O que eu faço bastante, né, é estar com meus netos, né, até porque eu vou para a praia, temos um apartamento lá na praia, lá em Capão. Então a gente vai para lá, normalmente vai para lá, ou se não vai, fica por aqui, a gente está em família, faz um churrasquinho final de semana. É muito caseiro. Eu gosto muito. Como eu saio muito, né, Joel? Eu estou muito fora. Eu saio muito, eu viajo muito, eu tenho muito encontro, né? Por exemplo, terça-feira de manhã cedo eu vou para Minas de novo, né? Aí eu tenho um encontro com os coordenadores lá, volto sexta. Então, não é só Minas, mas aqui, encontro aqui, reuniões, enfim, né? Atividades que tu é convidado, enfim. E tu não consegue em todas, né? Do jeito que tá. São muito convites. Então, quando eu posso, eu estou em casa. Eu procuro ficar em casa. Ou a gente vai para cá, vai para lá para Capão, vai no apartamento, ou a gente fica aqui, faz um churrasquinho, vai na casa da filha, com os netos, ou a gente, né, sai almoçar, enfim. Normal, eu gosto muito de estar em casa. Gosto de escutar meu futebolzinho, gosto de assistir um filme, sabe? Eu gosto de ter esse sossego em casa, sabe? Faz atividade física, não? Caminha ou não? Não tenho feito. Tem que começar a fazer, mas não tenho feito. Eu sei que é importante, eu sei que precisa, mas eu me alimento bem, graças a Deus, né? Tomara que continue por um bom tempo, né? Tenho uma saúde boa, não tenho nada assim que venha a me preocupar, né? Mas procuro, assim, e procuro uma coisa que eu consegui fazer, né, Joel, que quando eu era mais novo eu não conseguia. É desligar, né? Chegar de noite, chegar em casa assim, quando tu ir dormir, tu diz, dorme bem, dorme tranquilo. Durmo bem. Se tem problema, o problema é para amanhã. Eu resolvo amanhã. E antigamente a gente não tinha isso, né? Tu estava sempre, né? Tanto é que num período, há muitos anos atrás, isso deve fazer o quê? 20 anos atrás, teve um período que me deu uma depressão muito grande, né? Porque tu não desligava, né? Tu acaba, o organismo te cobra isso. Aí tu dá uma parada, aí tu, né? Tu dá uma relaxada e tu para uns dias, aí tu... Mas eu aprendi, né? Que a gente tem que começar a desligar. Porque senão a gente não vive, né, cara? Não vive. E a saúde, ela te cobra, né? Te cobra, né? E como tu conseguiu superar a depressão? Joel, como é que eu vou te dizer? Sabe quando tu tá num momento assim forte de depressão, parece que tudo é errado, né? Parece que tudo... e não é, cara, isso aí é a cabeça da gente, né? A gente tem que pensar positivo, a gente tem que pensar coisas boas. Claro que tu toma um remédio, o remédio te ajuda, o remédio cria... Dá meio equilíbrio, né? O remédio cria as substâncias que são necessárias para o teu bem-estar, né? Quando eu senti que eu corri, eu fui no médico, eu não me neguei a pedir socorro, né? Pedir ajuda para minha médica. Mas a tua cabeça, tu tem que entender, né, que tu não vai resolver todos os problemas, que são coisas que acontecem e que tu tem que, né, dar um tempo para ti te cuidar. E nós não somos muito uma na máquina, cabeça. né? A depressão é uma coisa da cabeça, né? Sabe que... Para mim, eu tô falando de mim, tá? Isso, mas é o geral. Mas tu supera, né? né? É o geral. Tu supera. É que, assim, né, Joel, o mundo hoje, as pessoas hoje,
elas estão muito apuradas, muito compromissadas, com muita pressa. Tem que resolver tudo para ontem. Com muita pressão, com muita isso, com muito aquilo, né? O mundo parece que está numa loucura, né? Não é bem assim, né? Não... Sabe que eu também tem várias atividades, eu não paro, sou meio inquieto, assim. Eu também sou bem ativo, sou muito ativo. Assim de estar me mexendo e caminhando, enfim. E aí um dia eu saí de cá, comecei a me sentir mal no dia anterior, saí de casa, morava em Mato Leitão ainda. E a minha esposa diz, a Fran, não vai trabalhar hoje. Eu disse, não, tem que ir. Não vai, tu não tá bem, tu não conseguiu dormir, tu não tá legal. Mas dor no peito, diz, não, eu vou ir. E entrei no carro, bati o carro. E aí no hospital eu descobri que eu tive uma crise de ansiedade. E eu disse, mas nunca tive, eu tô bem, tô sempre brincando, eu tô mais uma dor assim, daí fizeram tudo que é exame, onde me aperta. Daí diz, não, isso é uma... Depressão, é uma ansiedade. Eu disse, não, mas eu nunca tive, não tenho problemas grandes e tal. Não, mas o teu corpo paga o preço de dormir tarde, de levantar cedo, de compromisso, não desligar. Tu precisa desligar. Mas isso deve acontecer contigo também. Ó, desliga um pouquinho. Eu também tinha dor no peito. Alivia o pé. E quando a primeira vez que me deu a dor no peito, eu disse, tá me dando um ataque. Eu vou morrer aqui agora. Eu me lembro até onde eu estava, que horas era, né, com quem eu estava. Cara, e eu fiquei, cara, o que é isso? Daí eu dei uma respirada, né, me acalmei, assim, cara, e aquilo foi aliviante. É ruim até para respirar. Parece que falta o ar. E tu não tem nada, tu não tem falta de ar. É só emocional. Tu não tem dor, teu coração tá normal. É só... Faz tudo que é exame e não tem nada. Tem nada. É a cabeça, cara. É a tua cabeça que te diz. Eu vou te dar um comprimidinho para te acalmar. E aí em 1, 2 meses, não é muito tempo, tu muda o teu ritmo de vida e tu vai ficar bom. E tu fica bom. Tu melhora. Melhora, tu melhora, né? Porque é verdade. O jeito da gente, a gente não perde, né? Tu melhora. Né? Tu diminui, tu relaxa um pouco. Mas de vez em quando tem que dizer, eu não vou aceitar isso porque eu já aprendi, não dá para abraçar o mundo. Mas tu dá uma segurada. Uma segurada. Mas o nosso jeito, meio espoletinha, correndo e querendo resolver tudo e querendo fazer, né? Mas não é assim. Outras coisas, né, João? A gente sabe que nem tudo e mais, a grande maioria, não passa mais tudo por ti. E nem tem que passar. Nem precisa passar. Né? Até porque a tua situação, vou dizer, a tua responsabilidade, a tua função é outra. Então tu tem que estar preparado para aquela função, para aquela responsabilidade que tu tem, entendeu? É isso que a gente vai vida vai nos ensinando. Claro. Eu queria ter a experiência que eu tenho hoje quando eu tinha 30 anos. Quando nós iniciamos o Sicredi há 30 e poucos anos atrás, cara... Mas não é assim, a vida é dinâmica, né? Aí não tem graça. Não tem graça. Mas é isso. Luiz Mário, muito obrigado por ter vindo, né? Nos mostrou muito o lado mais humano do Luiz Mário, que a gente tinha curiosidade para conhecer um pouco mais. O lado da empresa, do Sicredi, né? Então, obrigado por ter vindo aqui no Eu Podcast. Eu que agradeço, né, João? Estamos sempre à disposição e deixar bem claro, né? Bem tranquilo, assim, pro nosso associado, que é o que mais importa, assim, né? A cooperativa, a situação da cooperativa, um ambiente bom, um ambiente familiar, um ambiente de respeito, um ambiente de muita cooperação, tanto nós interno como com o nosso público, o associado, com as comunidades. Cooperativa muito bem, crescendo, né? E crescendo em virtude do aumento de negócio, do aumento de associados. Não aumentamos em nada a taxa de manutenção, taxa disso, taxa daquilo. O que comanda a economia é a taxa de juros que o governo estipula, o Banco Central, e que a gente tem que seguir, tem que obedecer. Mas o que dependeu de nós e depende de nós, a gente não tem aumentado e nem prejudicado em nada o associado no sentido de ser mais custo, né, ele pagar mais. Muito pelo contrário, a cooperativa está bem em virtude de uma condição de crescimento, de desenvolvimento. Então, a gente fica à disposição, coloca sempre a cooperativa à disposição, eu estou sempre à disposição quando precisarem. E é isso, né? Vamos tocar a vida em frente, que Deus nos dê aí mais alguns aninhos aí com muita saúde, muita competência, né? E muita tranquilidade para a gente tocar o que a gente tem que tocar. Tá bom? Te agradeço e nós é que agradecemos aqui. Beijo no teu coração e sucesso no teu programa aí. Sucesso para todos nós, né? Eu vou bem, tu vai bem, todo mundo vai bem, o Vale vai bem, melhor para todo mundo, né? É isso que o Sicredi pensa, eu penso também. É uma corrente, né? É uma corrente. É uma corrente, né? Bom, hoje Luiz Mário esteve conosco do Sicredi, Luiz Mário do Sicredi, como é conhecido, Berbigier, sobrenome, né?
Para um Alves falar, tem que pensar. Origens francesa, tá? Francesa? Meu bisavô, Samuel, veio da França. O nome do meu filho, Samuel. Meu bisavô veio da França. Meu avô já nasceu no Brasil. Já nasceu aqui. Francesa. É isso aí. Bom, quem será que na semana que vem vai estar sentado aqui para conversar com a gente? Bom, tem que acompanhar o Podcasting. Siga, compartilhe, comente, né? Assista com tranquilidade, tenho certeza vai aprender muito da conversa de hoje. Um grande abraço, até semana que vem.